A liberdade está crescendo no Brasil, isso a gente consegue ver de várias formas diferentes, e uma delas é ver também que os inimigos da liberdade estão crescendo, estão aumentando seus ataques, estão virando isso muito mais para ideias de liberdade de maneira geral, e isso exige uma melhoria de qualidade nossa, do Ideias Radicais, para começo de conversa, mas nossa eu digo no sentido de quem quer ajudar o avanço da liberdade no Brasil e no mundo. Certo? O jogo subiu de nível, a gente tem que subir junto também. E aí você precisa de mais planejamento, de mais estudo, de mais estrutura, de mais experiência, de mais conhecimento em várias outras áreas que não são só economia e filosofia. E é isso que eu quero conversar com vocês ao longo desse vídeo. Para onde o Ideias Radicais está indo e para onde o movimento de liberdade está indo e o que ele precisa fazer para continuar indo, para continuar crescendo, para continuar levando a liberdade para frente, muito largamente falando. E esse aqui não é o vídeo definitivo sobre isso, eu ainda quero fazer um vídeo muito mais estruturado, muito mais detalhado sobre isso e tudo mais. Esse vídeo aqui é muito mais um ensaio dele e também uma pergunta de, vem cá, quantos de vocês se importam com isso? Só para eu ter um número na minha cabeça e começar a pensar isso, sabe? Mas a gente precisa começar a entender isso, a gente precisa começar a entender essas direções, a gente precisa começar a entender melhor o que a gente está fazendo e como melhor a gente pode fazer isso. E isso começa por você perceber, que é uma das coisas que eu demorei um pouco para perceber. Eu acho que muita gente já percebe, mas não tão explicitamente, que assim, não é só defender ideias, certo? Não é só mudar o senso comum das pessoas na direção de liberdade. A gente também precisa treinar as pessoas que vão de fato construir essa liberdade, que vão de fato construir as instituições, gerir as empresas, rodar os tribunais privados, construir as estradas, etc. Você precisa construir essa galera e construir a capacidade desses. E depois você precisa pegar essa galera e eles precisam de fato construir uma sociedade libertária. Então você tem 3 coisas que precisam ser feitas aí, certo? Não é só a gente falar que imposto é roubo e falar com que as pessoas e explicar às pessoas e todo mundo lê Mises e tudo mais. Tá, beleza, digamos. Todo mundo leu Mises, todo mundo leu Rothbard, todo mundo entende ética libertária. Beleza. Essa galera vai conseguir construir uma sociedade libertária? Não. Por quê? Porque faltam uma série de outras habilidades que a falta delas me causou vários problemas. Eu tô dizendo isso totalmente de uma experiência profissional. Eu não tô de uma experiência pessoal e profissional. Eu não tô dizendo assim, nossa, os outros. Eu tô dizendo, eu fiz cagada nisso e me fudi. E tô falando isso pra vocês, pra galera começar a sacar que precisa melhorar nisso também, pra esperançosamente se ferrar mesmo que eu me ferrei. A gente precisa de uma série de outras habilidades pra conseguir montar um mundo libertário. E as mesmas habilidades que é montar qualquer outra coisa, porque eu acho que, eu me coloco como parte responsável nisso, tipo, 100% me coloco como parte responsável nisso, acho que rolou uma vibe muito de, tipo, a gente precisa estudar Mises e atacar keynesianismo, marxismo, blá blá blá, e falar de Banco Central e moeda, 100%, super, a gente super precisa fazer isso. Mas, cara, alguém precisa, tipo, programar o Bitcoin, né? Se você tem um monte de libertários, né, um exemplo, se você tem um monte de libertários e eles entendem que a moeda não tem que estar no nome do Estado e alguém tem que fazer esse negócio, alguém tem que saber programação e criptografia e matemática e tudo mais pra sentar e bater o Bitcoin ali, certo? Você precisa ter isso. A questão é o quê? Uma sociedade de contrato. Bom, então a gente precisa de gente que entende como escrever e arbitrar contrato, certo? Não, a Capistão é uma sociedade de empresas. Então a gente precisa de gestores e empreendedores. Então não adianta a gente... Isso foi uma coisa que eu peguei pra caramba. E não adianta a gente achar que a gente só vai entender libertarianismo e uhul. Não. A gente precisa entender mais uma porrada de coisas. A gente precisa treinar mais uma porrada de habilidades. E não só treinar teoricamente elas... Tipo, vai todo mundo ler gestão. Não é só isso. Mas é participar de projetos. É entrar em projetos, gerir eles, participar de tudo isso, construir alguma coisa. E não só pelo aquilo que você está fazendo, mas pelo aprendizado prático de pegar o que você está aprendendo na teoria, botar em prática, aprender com isso e evoluir você. Porque, cara, você já tem esse problema. Eu já gravei esse vídeo, eu já falei disso algumas vezes, mas a gente tá tendo problema agora no movimento libertário de falta de braço, velho. 2020 tá aí. Vai ter campanhas, por exemplo, eu sei que tem o pessoal que odeia política. É só um exemplo, tá? A gente tem campanhas agora. Cadê coordenador de campanha, gestor de redes, marketing, gestão estratégica,
coordenação de pessoas, coordenação de campanha de voluntários, fundraising. Cadê braço que sabe fazer isso? Cadê? Tava falando com uma pessoa uma semana atrás que trabalha no Congresso, ali ajudando a liberdade a avançar, e o cara falou, bicho, é simples, falta braço. Tem um caminhão de lei que os estatistas viram aqui, blam, em cima da gente, e a gente tem que pegar e analisar esses troços, e entender, e propor coisas pra tentar reduzir o quão destrutivo é esses troços, ou tentar derrubar, e daí a gente precisa ir lá e conversar com um monte de gente e falar, bom, e aí, vamos ver. E eu não tenho braço pra fazer isso. Eu tô vendo isso nos institutos também. Eu tô vendo isso em todas as organizações do meio libertário. Elas estão crescendo, a demanda tá crescendo, os críticos estão subindo, eles estão batendo mais, eles estão pedindo mais, e a gente precisa subir isso com desafio. Falta gente. Isso é um problema. E a outra coisa também é que se você tiver um crescimento muito grande de ideias de liberdade, mas isso não se traduzir em instituições, em estruturas, em alguma coisa palpável que você pode olhar e falar, não, beleza, ó, pessoal aqui fala pra caramba, fala legal, fala que imposto é roubo, fala que você tá dando gangue, fala que não tem que ter estado, tudo mais. O que eles fazem? Ah, vou ter esses 3 negocinhos aqui. Você consegue ver alguém fazendo isso? Porque eu consigo. Eu consigo facilmente ver alguém falando, pô, tem um monte de falação aqui de livro, né, e tudo mais, então, e cadê as estruturas, instituições? O que esse pessoal tá fazendo? A gente tem que também fazer isso, porque se você tem um monte de discussão, mas você não tem a construção de alguma coisa, o que o movimento parece? Parece um pessoal que só fica falando. E daí as pessoas que reagem a resultado, porque eu sou uma delas, eu sou muito assim, eu sou muito tipo, cara, legal, falou pra cacete, maneiro, onde é que tá a tua carteira? Ah, não, isso aqui é importante pra caramba. Tá, mas se a tua carteira, você fala que isso aqui é importante pra caramba, mas tua carteira não tá aqui, tua carteira tá ali, isso é importante pra caramba? Sério? Vamos, entendeu? Pessoas que olham para resultado como isso podem olhar e falar, cara, legal, mas sim, vocês estão debatendo há muito tempo, pegaram algumas posições de poder aí, pô, e aí? Cadê a entrega? Né? Cadê alguma coisa que eu posso ver? A gente precisa fazer isso. E também, se você não tem isso, se você não tem as instituições, se você não tem as organizações, se você não tem as estruturas, aonde é raio que as pessoas que estão estudando outras habilidades que não economia e filosofia, tem que estudar economia e filosofia, mas que estão estudando outras coisas, aonde que essas pessoas vão trabalhar para evoluir, para ganhar experiência? Porque, olha só, para pensar no seguinte, pega o PMDB aí. O PMDB tem décadas de experiência de fazer política, de convencer gente a votar neles e ir lá e pegar a tua carteira. Quantos anos de experiência existe no movimento de liberdade em evitar que o Centrão pegue a tua carteira? Eu uso política porque é um exemplo fácil, é tangível, você consegue ver, certo? Você tem estruturas políticas aí com décadas de experiência. E eles têm décadas de experiência em convencer as pessoas que você tem que dar a sua carteira para elas. Quanta experiência a gente tem em fazer isso? A gente tem que construir isso. E se você não tem o espaço para construir isso, se você não tem gente abrindo tentativas disso, a gente vai ficar melhor como? Você tem um máximo que você pode estudar de livro de futebol que vai melhorar a tua capacidade. Depois de um tempo você vai ter que jogar bola. Se não tem time pra você jogar bola, você vai melhorar como jogador? Como? Então percebam que é muito importante a gente ter isso aqui. É muito importante ter essa discussão. E isso eu acho que é o que começou a puxar. Eu acho que é o que fundamentou muita coisa. Esse desejo de liberdade, esse desejo de ver que o Brasil podia ser um país melhor. Porque muita gente nem sabia isso, certo? E a gente tem que continuar falando disso. Eu acho que um dos grandes erros que eu cometi também no último ano e pouco e tudo mais é não abordar isso tanto. É uma coisa que eu quero voltar a fazer. A gente precisa disso. Mas precisa dar um segmento também. E é nessa direção que eu tô levando ideias radicais. A gente começou com isso aqui. Essa conversa, ideias aqui e tudo mais. Isso aqui vai sempre continuar aqui. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Eu fiz um vídeo provavelmente abordando isso começando no ano passado ou do ano retrasado, alguma coisa assim. Isso sempre vai continuar aqui. Ok? Essa discussão é importante, essa educação é importante. Só que tem um máximo também que eu consegui ensinar aqui, antes de ficar técnico demais, complexo demais e longo demais, que afasta uma puta galera, e que daí tem um pequeno grupo de pessoas que vai querer ver isso, mas se só ficar isso vai cagar completamente o algoritmo, e daí você perde os dois, porque daí você não consegue chegar nessa galera em primeiro lugar, e você não consegue chegar a galera, então você tem que criar algum novo lugar pra ter esse conteúdo. Ok, isso é uma coisa que a gente tá tentando resolver. Já resolveu, largamente, né? Lançamentos em breve. Mas você precisa ter esses conteúdos também. Só olha, por exemplo, a série que eu fiz de Monopólio e Competição, que eu ainda tenho que terminar umas coisas. No Carnaval vai sair, porque é a semana que tá parada mesmo, vamos botar lá.
tem uma audiência legal. Porra, tem 5, 10 mil pessoas vendo lá. Mas perante o tamanho do canal é muito pequeno, se eu começar a fazer só aquilo, acaba eu perco os 2. Porque não consegue sustentar o negócio como um todo, certo? Então a gente precisa ter isso também. A gente precisa ter treinamento de gente. É o braço, precisa treinar a gente. O Lideranças Radicais é o nosso primeiro passinho nessa direção. De falar assim, cara, de todos os conhecimentos, de tudo, o que é a coisa mais básica de todas as coisas que vão formar a gente, que vai gerar um movimento de liberdade. Braço é liderança. Que é formar gente que vai lá e vai fazer. Porque isso é o que você precisa pra caramba. Certo? E que eu preciso melhorar também, eu reconheço muito. É liderança, a gente precisa treinar os caras em liderança. Então vamos fazer um curso de liderança. Quer dizer que agora a gente só vai fazer isso? Não, quer dizer que isso é um começo de alguma coisa. Mas depois tem que ensinar mais uma porrada de coisas e habilidades. Como? Estamos resolvendo isso. Isso é uma coisa que eu tenho me preocupado bastante. Eu tô literalmente olhando aqui, nessa parede daqui do meu escritório, eu tenho um quadro negro, ele tá inteiro rabiscado de ideias. E o quanto eu rabisquei esse quadro, cara, não tá no gibi, velho, de ideia que a gente teve. Mas é a mesma coisa que a gente tá trabalhando. E precisa ser organizado, certo? Precisa organizar isso com toda a equipe, precisa fazer o negócio todo funcionar. E depois disso tem as comunidades, certo? Que são os grupos por aí que a gente tem registrados no nosso site, que a gente tá fazendo um esforço agora para tentar entender o que eles querem, como é que a gente pode usar isso, como é que a gente pode ajudar a crescer isso, certo? E isso tá ocupando bastante do meu tempo ultimamente. Por isso que a gente perdeu alguns vídeos recentemente, porque eu tava fazendo alguma coisa muito, muito gigante no dia. Eu falei, cara, eu posso fazer um vídeo sobre um negócio que... Primeiro eu tenho que resolver isso aqui, quando a gente botar isso aqui pra abordar e tudo adicionado, beleza, a gente volta aqui e tal, mas precisa fazer uma gestão disso, precisa começar a botar o trem pra andar. É uma coisa que eu tenho dificuldade, que eu tô aprendendo bastante, por isso que eu digo, é um erro que eu cometi, que é uma coisa que se eu soubesse um ano atrás, nossa, ia ter feito toda a diferença do mundo. E é nisso que a gente tá se preocupando. Então não é só ideias, canal. Você também tem lideranças e você tem também comunidades. Você tem uma parte política também. Esse ano eleitoral, a gente tá montando coisas ao redor disso. Mas é isso que o Ideias Radicais está virando cada vez mais para ser. Eu cometi alguns erros no passado de querer colocar algumas coisas a mais também que simplesmente tinha lógica. E eu tô reduzindo isso também. Fazer uma boa gestão também é cortar coisas que não tem sentido. Eu fiz várias coisas dessas nas últimas semanas. Algumas doeram bastante, mas enfim. Mas agora a gente tá começando a ter um desenho mais legal. Então não é só... ideias, discussão no YouTube. Então eu tô dizendo isso de um ponto de vista do que o Ideias Radicais faz, mas também se você como ativista quer fazer alguma coisa, também tem que entender isso. Não é só essa parte de ideias mais. Isso é central por enquanto e vai continuar sendo uma parte importante, mas eu não sei se é o centro pra frente pro infinito e além. Eu honestamente não sei. Tem a parte também de treinar a gente, tem a parte de organizar comunidades. Tem a parte de transformar isso em uma mudança política. Certo? Tem uma parte de administrativo de uma empresa. Porque o Ideias Radicais agora é uma empresa. Eu tenho CNPJ e tudo mais. A empresa tem que ter um administrativo, tem que ter um marketing. E tem que gerir essa galera. E de repente eu faço vídeo pra caramba e agora eu tenho que gerir gente. Putz. Sabe? É complicado isso, mas essa é a direção que o Ideias Radicais está indo. De não ser, e isso é uma coisa que quem assiste já sabe há algum tempo, mas não ser só vídeos, mas ser vídeos básicos, vídeo de introdução, vídeos mais técnicos, uma organização de um movimento daqui pra frente e fazer esse fluxo todo. É isso que eu quero que Ideias Radicais seja, né? Essa meio que linha de produção de liberdade, por falta de uma analogia melhor, né? Eu suponho. E é isso que quem quer construir liberdade também precisa começar a sacar. Não é só sobre redes sociais, não é só sobre refutar, não é só sobre ensinar. Isso é importante, isso é essencial. É uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Isso eu lembro que eu gravei um vídeo sobre isso, né? Que é a importância de mostrar. A gente vai ter que mostrar, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que botar a mão na massa. Vão ser poucos que vão fazer isso e eu tô de boa com isso, porque também não tem como todo mundo, né? Todo mundo tem sua vida, trabalho e tudo mais. Mas alguma parcela de pessoas tem que fazer isso. Então, se você quer fazer isso, se você quer melhorar nisso, se você quer participar desse processo também, não só de ideias, vídeo e tudo mais, mas quer ir olhando pra frente, fica de olho no Ideias Radicais. Fica de olho nas coisas que a gente vai lançar nos próximos meses aí. Já teve um lançamento que saiu pros doadores, já teve outra coisa que saiu pros doadores também. Tem uma coisa que deve sair já semana que vem. Tem uma outra novidade que vai ser pra galera da parte de comunidade, que vai ser março. Tem também o programa de comunidades, está agora dando uma rampada para cima. Quem está registrado com grupos no Ideias Radicais no nosso site lá já está participando disso. O Lideranças Radicais já está na rua. A gente vai ter agora Santa Maria, Joinville, São Paulo,
Cuiabá e... Cara, você imaginaria que de tanto repetir eu teria decorado, né? Mas não. Enfim, tem a lista lá na descrição de cidades que a gente vai dar também os nossos cursos de liderança e a gente tá montando outras coisas também. Participe disso, preste atenção, se engaje, comece a se mover. Ler economia é importante, mas a gente precisa fazer muito mais que isso. E a situação já está exigindo que a gente faça isso. Eu acho que a gente está atrasado em relação a isso. Isso foi um erro que vai custar uns aninhos aí de ajuste. Mas é também uma comemoração de, tipo, crescemos. É tipo, o problema aumentou, legal, as pedras na minha cabeça são maior. Que legal. Quer dizer que a gente tá fazendo um efeito, né? Que bom. E a gente não tô dizendo só ideias radicais, tô dizendo todo mundo que tentou, em algum ponto, em alguma parcela, em algum pequeno, ajudar a liberdade a crescer. É uma coisa pra comemorar. Tipo, eu tenho problemas maiores. Significa que eu sou, tipo, adulto. Olha só. É uma situação engraçada, mas é uma situação um pouco inevitável. E se a gente não melhorar isso, o que acontece com o movimento? Vup! Não tem gente pra sustentar. Plau! Eu não quero isso. Sabe? Eu acho que o mais difícil é você tirar do 0 pro 1, ou do 0 pro 3, ou 4, ou 5, que é onde a gente tá. Porque daí você consegue as bases pra fazer o resto. Mas agora é muito mais de trabalhos de base, muito mais de trabalhos muito mais complexos, mais profundos, do que só fazer alguns vídeos, ou só fazer alguns memes e tudo mais. E a gente precisa começar a se despertar forte pra isso agora, pra daqui 2, 3, 5 anos tá entregando isso direito. Porque se não começar a se despertar agora, velho, já tá um pouco atrasado. Agora se atrasar mais, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema grave pra caramba aí. Enfim, como eu falei, isso é só um vídeo palhinha de começo da discussão, começo a ver quem tá interessado nisso, ver se acorda umas cabeças por aí. Quem tiver dúvidas, tudo mais, coisas legais, assim, pode pôr nos comentários, porque esse é um vídeo que eu vou estar prestando atenção nos comentários da galera pra ir debatendo, pra ir ensinando, pra ir aprendendo com isso também. Mas por esse vídeo é isso. Links do Lideranças Radicais vão estar na descrição. Vão lá, participem. Tchau, tchau.